Audiolivro Nutrição Orientada e os Remédios da Natureza, capítulo 11. Os condimentos. As especiarias são um meio seguro de corromper o gosto. Nenhum condimento é saboroso à primeira vez que se come. Aprende-se a saboreá-lo à força e apesar dos protestos do intestino orgânico. O uso dos condimentos é uma perversão deliberada do gosto. A natureza dotou os seus alimentos de sabores e perfumes delicados. Aquele que tem o hábito de comer sem especiaria, nem temperos, conhece sabores finos, perfumes delicados que os seus contemporâneos já não podem perceber. O verdadeiro prazer da mesa é o que se tira dos produtos naturais. Porque os condimentos, notaremos que na maioria das vezes os condimentos é introduzido só para realçar um sabor ou dar sabor a coisas inócuas ou até esconder o sabor. Acontece isso especialmente com alimentos cozidos. As pessoas cozinham demais e até atiram fora a água que cozinharam, e depois têm de acrescentar sabor para compensar aquele que destruíram pelo fogo. Também os alimentos que procedem de terreno exauridos por excesso de cultivo e superadubados com fertilizante químicos são inócuos ou possuem mesmo sabor desagradável, mas quanto mais os cozinhamos, mais lhe tiramos sabor. Se comêssemos tudo cru ou apenas ligeiramente cozido, notaríamos que os alimentos têm melhor sabor assim, sem precisar acrescentar de coisa alguma. O próprio sal e o açúcar poderiam ser dispensados. Aliás, a pessoa crudívora e possivelmente também frugívora não necessita de sal e muito menos de açúcar. Os condimentos, todos os quase todos incluídos aí, os melhor chamados de especiaria, são contrários à boa saúde. São excitantes, estimulantes e seus efeitos em grande parte se comparam aos do narcóticos alucinantes. Alguns deles causam irritação na mucosa do estômago e afetam outras partes do aparelho digestivo. A pimenta do reino tem efeito semelhante aos da nicotina e afeta as fibras dos gânglios, causando sérios problemas. A pimenta calabresa demonstrou poder ser causada de vários tipos de câncer em forma de tumores no fígado, visto como em especiarias com ratos. 54% deles desenvolveram 4 tipos de tumores hepáticos. Outros condimentos com ketchup, gengibre fresca, raiz forte, mostarda, vinagre e outros têm produzido irritações nos rins e bexiga, lesões, inflamações da uretra e, em alguns casos, produzido mesmo pielonefrite, a hipertensão e outro mal causado por esses condimentos. A noz moscada contém uma tóxica capaz de causar coma e choque conforme a quantidade ingerida. Produz os mesmos efeitos da maconha, com duração de até 24 horas. A mostarda contém um óleo capaz de matar o gado quando tomado na quantidade de apenas 5 a 20 miligramas por quilo de peso de próprio corpo, ou seja, 2 a 4 gramas pode matar uma vaca adulta. O gengibre, usado frequentemente, produz resultados semelhantes aos causados em pessoas com o hábito de cocaína. É certo que a preferência pelos condimentos, em grande parte,
fruto de um apetite pervertido. Quanto mais tempero, qualquer que seja o condimento, mais as pessoas comem. Mas isso não é natural. Ninguém deve comer somente porque lhe apetece. O indivíduo deve comer quando tem fome e precisa refazer suas forças e não forçando por estimulante de fora. A fome é natural, o apetite é perversão. Não queremos aqui dizer que os condimentos não devem absolutamente ser usados, nem achamos que seja conveniente condenar uns e tolerar outros. Já mencionamos alguns que são decididamente prejudiciais. Mas talvez convenha citar uma regra que foi enunciada há muitos anos por uma nutricionista já falecida. A recomendação dela quanto ao condimento era muito simples. Se você não pode pô-lo no olho, não o ponha no estômago. Alguns alegam que certos condimentos são ricos em vitaminas e sais minerais. E ainda poderíamos acrescentar que alguns deles são uma poderosa fonte de proteínas, como as sementes de nabos, por exemplo. Mas é só isto que devemos considerar. Só por isso os devemos usar. O que é evidente é que ninguém conseguiria ingerir suficiente quantidade de um condimento para obter o necessário volume de nutriente desejado. A maneira mais sábia de obter vantagem de nutriente ao mesmo tempo em que se consegue sabor. Aí estão, por exemplo, o tomate, as azeitonas, que não somente temperam, mas alimentam também. A nata e a coalhada, com um pouco de sal, são excelentes temperos para hortaliças como alface, pepino e etc. Mas com o tempo devemos apreciar todas as hortaliças, sem nenhum tempero, não como regra, mas como alternativa. Os que tiverem a coragem de ir para o mato e viver em terras virgens, ou que possam ser reconstituídas, aqueles que puderem cultivar suas próprias hortaliças e frutas, descobriram que não há maior delícia que comer sem tempero, nem mesmo sal. Esses produtos na natureza são em grande parte os adubos químicos e os inseticidas que tornam insosso os alimentos. Nunca foi o plano de Deus que se produz na terra precisassem ser temperados antes de usá-lo. Cada fruta, cada hortaliça, se for cultivada numa terra bem nutrida, já tem seu próprio tempero. A especiaria deve antes ser considerado como medicamento para caso específico. Até mesmo os condimentos mais violentos têm o seu lugar na terapêutica de certas doenças e acidentes da digestão. Este é o melhor lugar para o condimento e não para remedar sabor de alimentos cultivados em terras pobres, ou estragados por químicos, ou ainda arruinados por excesso de cozedura. É necessário que criemos uma consciência de saúde e da alimentação em relação à saúde, que eduquemos os gostos e os costumes e que queiramos mais que tudo comer para viver e não viver para comer. Ellen White é clara e positiva em dizer em seus escritos sobre sua saúde que muitos indivíduos são preparados pelas mães através de pratos altamente suculentos e condimentos para apreciarem depois as bebidas alcoólicas e outros produtos narcóticos, e assim que as próprias mães preparam seus filhos para o inferno.
Sabemos que não o fazem de propósito, mas de qualquer maneira o fazem e colhem tristeza e desgraça. Notemos algumas frases dessa autora sobre o assunto. Nesta época de pressa, quando